Olá, você está no Arena EE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu, Marcelo do Carmo. Gente, finalmente vamos parar para falar do que está nos incomodando, hein, Má? Eu não aguento mais as redes sociais, Má. Faz algum tempo já, né? Faz algum tempo, eu sempre reclamo, mas agora, essa semana que passou, eu ouvi num comentário, aliás, às vezes o melhor das redes está no comentário, né? Sim. E aí alguém falou era dessas estatísticas de queda do uso das redes sociais. Eu confesso que eu fico feliz quando eu vejo isso, tá? Não devia, porque não tô ganhando nem perdendo nada, né? Uhum. Mas eu tenho a impressão que elas atrapalham muito, especialmente redes que se propõem a ser para a pessoa relaxar, para ela tentar se conectar com o mundo. E o comentário dizia assim, mas a gente tem redes sociais ou redes comerciais? E eu pensei, nossa, é muito verdade. E se era verdade no Instagram, agora no LinkedIn, que era antes a rede profissional, tá insuportável. O LinkedIn tá insuportável. Eu não tô conseguindo mais ficar 10 minutos ali dentro. Porque eu gostava de acompanhar o que estavam fazendo as pessoas do nosso meio, que tipo de treinamento que estava rolando, que tipo de postagem dentro da área de gestão de pessoas. Não tá dando mais para aguentar, porque é o tempo inteiro uma gritaria de quem é que sabe mais e de qual curso está vendendo. E ontem que a gente fez aí tivemos uma participação no Mercopar, foi no dia 15 de outubro. Então você está ouvindo esse episódio depois já decorrido o dia do professor. E eu recebi o Feliz Dia do Professor, eu estava no clube fazendo uma atividade antes de nós irmos para essa feira, e eu contei isso lá na feira. Que o professor de Educação Física do clube passou e disse, prof, Feliz Dia do Professor. E eu disse, para ti também que tu é prof. E ele disse, mas agora todo mundo é prof, né? E eu disse, poxa, então ninguém é. Uhum. Então, começando com essa triste divulgação de que todo mundo dá uma aula e se vende como sabedor de tudo, e que eu não aguento mais isso, mano. Como nós somos professores, última coisa para botar na roda. Uhum. Eu sou tão antiga quanto uma pessoa que fez mestrado para dar aula em graduação e que fez doutorado para dar aula no pós. Olha como isso é antigo. Eu falei que ela tolinha, né? Não precisava de nada disso. Caramba! E pensando nas escolas de executivos, também está havendo uma distorção muito grande. Porque a gente entendia, quando um executivo sentava na sala de aula, ele tinha dois objetivos. Um era se conectar com ferramentas, com processos, com um vocabulário de negócios, porque ali ele podia sair do dia a dia da rotina do executivo e poder sentar e conversar sobre coisas que ali os outros colegas também passavam, o que depois se popularizou chamar de networking, mas eu acho que não é networking isso. Isso é uma troca de conversa de pessoas que vivem no mesmo ambiente e que precisam oxigenar suas ideias em cima do que está acontecendo no mercado. Então tinha esse objetivo. Tinha o objetivo de ser conduzido por um professor que tinha experiência acadêmica e de mercado, o que é bastante difícil de encontrar. E talvez ali também de ter insights e provocações para que ele contribuísse com a turma a partir da sua experiência. Corta para 2025. Ninguém mais precisa estar sentado para aprender nada, porque todo mundo já sabe tudo. Uhum. E se tiver alguma dúvida, pergunta pro seu GPT que ele responde. E aí, Má, para o mundo que eu quero descer, Má. Nossa, vamos começar então. Eu vou fazer uma analogia, né, com relação às redes sociais. Tu vai lembrar de um café que a gente frequentou no começo, num edifício comercial aqui de Porto Alegre, perto da 24 de outubro, tinha lá um cafezinho que era muito agradável, né? A forma com que eles serviam, os bolinhos, né? A gente gostava, né, de ir naquele café. Como a gente adora café. Como a gente gostava, porque para conversar, para realmente fazer um lanchinho rápido, né, na jornada diária, etc. Pois é, quando a gente gosta de um lugar, a gente fica meio que habituê, né? E a gente quer ir mais vezes naquele lugar, porque afinal de contas parece bacana. Só que tem o seguinte, nas últimas 3 vezes, se eu não me engano, talvez tenham sido 4 vezes, que a gente tentou ir a esse mesmo café, nós entramos, olhamos e saímos. Por quê? Porque
praticamente todas as mesas disponíveis desse café estavam ocupadas com pessoas com seus notebooks, acessando a internet, fazendo o café de office, De né? coworking. De coworking, de escritório. Então você entrava, você via que as pessoas estavam consumindo uma garrafa d'água, um cafezinho, não é o consumo, né, potencial daquele café, Não. porque aquele café lá pode vender lanches mais sofisticados, né, sobremesas, e o pessoal estava lá ocupando as mesas, usando a internet, trabalhando, fazendo um mau uso do ambiente do café. E a gente olhava para os funcionários do café e falava, pô, mas não tem condição assim, né? E os funcionários, né, com poder de funcionário, não com poder de dono, falaram, a gente também não aguenta mais, né? Porque as pessoas, assim como vocês, vêm e voltam, porque quem está frequentando o café não tem bom senso, não tem ética, não tem consideração pelo espaço alheio e quer um escritório, internet e energia elétrica gratuitos a um preço, né, de uma garrafinha d'água. E olha que tem muita gente que já percebeu isso com os donos que têm, Isso. penso, ou estão tirando Wi-Fi, ou estão colocando plaquinhas nas mesas dizendo, ó, isso aqui é um lugar para a gente consumir, te pedimos aí um bom senso. Isso, mas não é e tal. todo mundo que faz isso, né? E às vezes fazer isso tem um backlash, né? Tá. Então as pessoas, assim, na dúvida, o cara acaba não fazendo nada. Mas, em última análise, essas pessoas que estão fazendo isso, elas, assim, não têm simancol. Elas não percebem que elas estão fazendo uma coisa errada no lugar errado. É que Parte elas para as estão redes usando alguém sociais. sem pagar por isso. Parte para as redes sociais. Sim. Se você pegar uma rede como um LinkedIn, né, se é uma rede pessoal, se é uma rede comercial, o LinkedIn, no seu começo ali, de fato era uma rede de relacionamentos profissionais. Muita gente, né, não vou saber como é que está hoje, mas muita gente foi chamado por headhunters, conseguiu ocupação, Sim. fez contatos profissionais, entrou em grupos, ficou sabendo de treinamentos, acessando o LinkedIn. Uhum. Assim como nesse café que a gente frequenta, o pessoal está lá ocupando as mesas, né? E fazendo um mau uso do ambiente, prejudicando quem quer usar um ambiente para uma finalidade ao qual ele foi proposto, isso está acontecendo em todas as redes sociais, Interessante LinkedIn essa inclusive. analogia, mano. Só que o que acontece? O dono do café, como você mesmo falou, ele pode começar a colocar umas regras. Uhum. Olha, tem um limite de consumo mínimo, você tem que ficar aqui no máximo 30 minutos, ou então apenas essa área do café é reservada para quem quer trabalhar, essa área é reservada para quem quer consumir. Quando o dono é proativo, ele vai lá e ele, olha, interfere, eu quero que vocês venham aqui, eu quero que vocês frequentem, mas eu não quero que vocês prejudiquem os meus outros usuários, os meus outros clientes. As redes sociais, elas estão se lixando para esse mau uso. Por quê? No caso delas, basta elas irem lá e botar alguma alteração no algoritmo que quem quer de fato usar a rede social como forma de contatos, como forma de venda, como forma de sei lá o quê, vai ter que pagar mais caro por isso. Afinal de contas, eu alterei o algoritmo. Então, e acaba sendo antiético, mas o cara lá da rede social, ele não está nem aí, porque quem quer de fato e precisa do ponto virtual para fazer negócio, vai acabar pagando mais caro. Então ele pode se dar o luxo, o gestor da rede social, o dono da rede social, ele pode se dar o luxo de ter no seu número de usuários ativos um monte de robô, um monte de gente que não é gente de verdade, um monte de gente publicando coisa que ele fica contando com a autorregulação da rede, mas ninguém vai tirar o usuário da rede. Aí ele fala assim, mas está mais complicado, né? Ó, a gente mudou o algoritmo, né? Que eles fizeram um experimento. E o preço do anúncio cada vez maior e tudo bem, segue o barco. Tá, mas a minha angústia não é essa, Má. Tu tá com uma angústia mais mercadológica, que eu também entendo. Sim. A minha angústia tem a ver com... Vamos lá, vou tentar botar na ordem. Primeiro, essa necessidade de prova de valor. Então, o que é isso? Não importa o quão longe o profissional vá, ele está sempre provando valor. Eu acho isso muito chato.
Claro, tem a ver com o meu período de vida. Uhum. Eu sei que depois de uma certa idade a gente fica com menos paciência para essas coisas, Sim. pro jogo das vaidades, pro jogo social. Eu sei disso. Mas eu tenho percebido esse cansaço em outras pessoas. E eu tenho percebido também estatísticas que vão nessa direção. De pessoas que está crescendo muito um grupo de pessoas que eu tô dentro dele, que é assim, pessoas que vão lá, dão uma olhada, não comentam, não postam e vão embora. É eu é nós no café. Aham, isso. Nossa, tinha uma torta bem bonita ali, tinha alguma coisa não sei o que, tava cheirando bem e fui embora. Porque não dá vontade de Sim. descer para o play. E aí, o que eu quero chamar atenção para quem está nos ouvindo, porque eu descobri isso essa semana passada, que teve uma onda de demissões em alguns setores que a gente conhece e pessoas que foram nossos clientes também, Uhum. que saíram do mercado, saíram da empresa em que estavam ou estão em transição. Tem muita gente em transição de carreira nesse momento, tá? Então, se tu tá nos ouvindo por transição de carreira, tu tá longe de estar sozinho. Quem não está, tá pensando em fazer. O que eu vou fazer da minha carreira? Será que agora é hora de eu ir para o mercado? Então, isso faz com que dê vontade de ir para a rede, para ver o que está acontecendo. Essa pessoa estava mais no trabalho dela e ela foi para a rede. Fiquei muito feliz que eu vi que uma dessas pessoas chegou para mim e disse: Ali, eu aproveitei para fazer um tempo para mim e para escutar o Arena. Ainda por cima foi escutar o Arena. Que bom! Uhum. Então, isso me dá também um propósito para que o nosso Arena seja uma fonte de inspiração, de reflexão, para essas pessoas que estão, assim, aleatoriamente estão nos acessando, porque está diferente. Aqui a gente não está vendendo nada. Eu não estou vendendo o meu curso, nem tu, embora as pessoas saibam que nós somos professores e mentores, mas o Arena não tem essa proposta. O Arena é muito mais a nossa terapia para falar do mundo do que qualquer outra coisa. É um conteúdo de valor que a gente oferece para nossa rede sem cobrar nada por isso. Sem cobrar nada por isso. Muito bem. Então, eu acho que a primeira angústia para mim é essa. É a angústia da prova de valor. E que daí cada evento que tu vai, tu bate a foto, tu tem que dizer que tu tava, tu tem que marcar todo mundo, tu tem que... Tá, Já e aí cansei. como é que você se sente tendo que dar uma prova de valor, teoricamente para uma rede social, que você nem sabe se as pessoas que estão te seguindo, né, de fato vão ver essa prova de valor no seu algoritmo? Muito provavelmente não vão E ver. aquelas pessoas são pessoas reais. Então percebe que a gente se coloca uma demanda para atender uma ansiedade nossa que a gente não Isso. tem assim a menor noção da eficácia. É lógico que a gente recebe comentários, a gente vê Mas são curtidas, muito etc. poucos pra Mas o entender. alcance, né, perto do número de conexões que você tem, é muito pouco. Então o que está acontecendo? Segura isso, porque isso já nos dá uma base legal. Aquelas pessoas que têm centenas e até milhares de comentários, olha só, Uhum. no mais das vezes não ganham tudo isso. Porque também se vende uma ideia, se tem 100 mil seguidores, então tá milionário. Não necessariamente. Não necessariamente. Tu vê pelos cenários, tu vê que isso tudo pode ser inflacionado, tu vê que muitas vezes, mesmo sendo real, assumindo que seja real, teve um caso, a filha que nos contou, de uma dessas influencers super famosa, não sei quem é, tá? Uhum. Que ela tentou fazer um teste de venda de camiseta. Ah, sim. E não conseguiu vender camiseta. E tinha dezenas de milhares de seguidores. E assim como o cara que vende o curso para fazer um curso, vende um curso para virar mentor, vende um curso para não sei o quê. Cara, se ele tivesse tão bem assim, ele não tava fazendo esse curso. Ele tava fazendo outra coisa da vida. Essa é a minha visão. Posso estar errada. Mas me parece que há uma perspectiva de valor naquele número de seguidores e comentários que não corresponde à realidade de resultados dessa pessoa. Isso. E o contrário também é verdadeiro. Não é porque uma pessoa tem poucas pessoas e poucas postagens que ela não está fazendo negócios. Aliás, de novo, pelo contrário, eu percebo que as pessoas mais ocupadas, aquelas que eu vejo com a agenda cheia, elas não conseguem nem passar pela rede mais. E o que é perverso é que o tal algoritmo, né, da rede, ninguém sabe, ninguém viu. Isso. Você vê assim comentários, você vê experts de mercado falando o que precisa ser feito, que sempre envolve impulsionamento, sempre envolve dinheiro. Mas, olha só, nós temos ali em torno de 8 mil, 9 mil seguidores ou conexões, né, no LinkedIn. Isso. Digamos que 1/3, né, desses seguidores
faça uma postagem regular. Então, são 3.000 postagens. Imagina se você vai ter condição de visualizar 3.000 postagens das suas conexões. Você não vai. Claro que não. Você não vai. Então, a imagem que eu tenho é aquela garrafinha daquele náufrago, né, que pegou uma mensagem, botou a mensagem na garrafinha e colocou a garrafinha no oceano. E você não tem a noção de onde isso vai parar. Uhum. E manter o algoritmo oculto, obscuro, ininteligível, não transparente, é uma condição que os gestores das redes sociais colocam, porque, na minha opinião, se a gente soubesse como é o algoritmo, a gente largava a mão. Fala o quê? Para isso, eu estou fazendo todo esse esforço, eu estou pagando agência de publicidade, eu estou pagando impulsionamento. Para esse resultado, não. Eu vou pegar meu dinheiro, meu tempo, minha inteligência e vou aplicar em outro lugar. Então, isso que me deixa assim mais... E aí, meu perfil analítico. Isso que me deixa assim mais insatisfeito, e eu acredito que deve ter um monte de gente também insatisfeita. A falta de transparência, a sensação de perda de tempo, de injustiça no uso atual das redes sociais, em que gestores não estão nem aí, porque eles acabam ganhando dinheiro da mesma forma, e os usuários, né, ficam lá ocupando a mesa do café, fazendo mau uso da rede, poluindo as redes com coisas que você não se inscreveu para ver. Tá, essa parte da metáfora que eu não entendi, mas por que tu acha que o usuário tem gente usando com mau uso? Me explica melhor. Explica melhor para o pessoal que está nos ouvindo. Por exemplo, as redes sociais, embora não haja nenhum protocolo... Tu tá pensando nas duas, Instagram e LinkedIn? Vamos lá. Embora não haja um protocolo, né, se eu vou comentar, né, de política, né, da guerra Israel e Hamas, né, se eu vou comentar, qual é a rede social para fazer esse tipo de comentário, esse tipo de análise? O X, o antigo Twitter. Se você pega Tem isso... gente que faz também nas outras, mas... Se você pega isso e você começa a levar isso para o LinkedIn, não é o lugar para você levar esse tipo de coisa. Eu já vi pessoas reclamarem disso. Eu já vi pessoas reclamarem no LinkedIn que ele se tornou mais Instagram e mais X. Isso. Não, e aí o que é muito bizarro... Então esse é o mau uso que eu estava falando. Entendi. Por exemplo, no LinkedIn, eu vejo que cresceu muito, já comentei isso aqui no Arena. Sei lá, a galinha atravessou a rua e alguém foi lá e salvou a galinha. 200 mil. Né? Sim, eu comentei isso. Né? E aí tu diz assim, meu Deus, por que isso tem que render? É tipo o óbvio, que alguém foi lá, capitalizou o óbvio, estourou. Então, quando você coloca polêmicas controversas sobre política, ideologia, etc., que existe um espaço para discutir isso, que é o X. Quando você coloca... Não é bem assim, né? Porque o X é cheio de robô, um monte de robô. Mas todas as redes são cheias de robôs, né? Quando você pega um assunto, né, que é a sua dieta, né, a sua rotina de exercícios físicos e dieta saudável, que é uma coisa que, ok, isso aqui é bem Instagram, e você pega essas coisas e você leva para o LinkedIn, por que você não faz o contrário? Por que você não faz uma propaganda de um sucesso profissional seu no X? Porque não é ali o lugar, né? Só que a busca por atenção é tão grande que as pessoas usam a rede e nós não somos educados a fazer isso. Ninguém é educado a fazer isso. Não existe etiqueta de rede social, não existe protocolo de rede social. Interessante. E o dono do boteco, né, que deveria botar ordem, né, no boteco, fala, gente, vocês estão ocupando um espaço aqui que não é de vocês, ele não está nem aí. Tá, e aí vem uma segunda angústia minha. E a gente tá, como eu disse, o Arena é a nossa área de terapia. Estamos desabafando aqui. A minha segunda angústia é o seguinte. Eu vejo pessoas altamente conhecedoras, a mesma crise do professor aí. Então, vou pegar o exemplo de professores da Six Seconds, que é uma super consultoria de inteligência emocional, pessoal da Korn Ferry, pessoal da e-Consortium, na nossa área de IE, que são professores com pesquisa acadêmica, com experiência de mercado, com publicação de qualidade, com presença nos 5 continentes. Esses caras lançam uma live. Vanessa Duscati, de times de alta performance, foi entrevistada pelo professor Chuck Wolf. 5 curtidas. A mulher é uma sumidade.
Aí a Joãozinho do não sei o quê, do influencer do não sei das quantas, que as pessoas conhecem, eu não conheço. Aí eu me sinto também, eu tô opinando sobre... Ai, tu já ouviu falar do fulano? Tu vai olhar o fulano, o currículo dele ele é um pastel de pensão, não segura nada na mão. É uma sopa de letrinha inventada por ele mesmo. Do método que ele inventou, da chave mágica que ele vende, da fórmula da juventude, do dinheiro, da bonança que ele criou. Como que a gente produziu isso? Eu sou uma X, assim, ó, em sofrimento com isso. Cadê a pesquisa? Cadê a aplicação? Cadê alguém trucar essa pessoa? Cadê o corte que vai além dos 30 segundos? Quantas turmas essa pessoa realmente potencializou? Quantas vidas essa pessoa mudou? É só o que entra de dinheiro na conta dela que conta? Antigamente, quando a gente via uma pessoa ser muito... ostentação, era um troço até debochado. Olha lá, o cara com um correntão de ouro, que coisa mais brega. Agora parece um Pois é, Ali, endeusamento dessas criaturas que não valem um pastel de pensão. Tu chegou no ponto. Que pensam. Tu chegou no ponto. A gente falava isso, chamava isso de senso comum ou de bom senso. Isso. As regras não escritas, né, mas que todo mundo sabia e respeitava, de como viver e conviver em sociedade nos diferentes ambientes. Estávamos falando disso hoje cedo. Você começou comentando, né, que mais uma vez você estava vendo reportagens sobre jovens indo a entrevistas de emprego acompanhados do pai ou da mãe. Não é assim. Você não vai procurar emprego, né, levando tua mãe ou teu pai junto na entrevista de emprego. Aí veio uma coisa importante. Quem criou esse jovem? Não vale botar a culpa no jovem. Não vale botar a culpa no jovem. Mas o que acontece? Esse senso comum, né, que isso não se faz, se perdeu. Ontem nós estávamos num evento enorme, né? Nesses eventos, né, tem palcos onde existem palestras. Tava impressionante, gente, a Mercopara. Ainda está acontecendo enquanto a gente está gravando. Por exemplo, eu lembro de um super palco que tinha lá no Gramado Summit. Isso. Né? Tu deu palestra lá no palco do Sicredi, mas tinha um super palco lá. Não lembro quem era a empresa que patrocinava aquele super palco. Mas o que acontecia naquele super palco? Tinha lá sempre alguém falando, mas o Gramado Summit, 2 pavilhões, cansa, né? Você quer sentar um pouquinho. Onde é que você vai sentar? Não tem onde sentar. Ah, não, peraí, tem uma palestra lá. Então, se você entrar no palco, além de você ter uma cadeira para sentar, né, e descansar, e pegar um ar-condicionado, e eles até estrategicamente colocam pipoca, café, chazinho, etc. Verdade. Igual no Mercopar, né? Você coloca ali. Pipoca. Então, o que acontece? O cara vai lá, eu tô cansado, né? Onde é que eu poderia sentar? Ah, tá tendo um palco lá, é legal lá, os caras dão pipoca, os caras dão suco, os caras dão algo, os caras dão café, e tu consegue sentar e descansar um pouquinho. Ah, beleza, boa ideia, vou lá. Então o cara vai lá, ele pega a pipoquinha dele, ele sente, ele tá assistindo a palestra? Não. Ele está prestando atenção no que está sendo falado lá na frente? Não. Ele está interagindo com a marca? Não. Ele está sentadinho. Mas, comendo a pipoca dele e respondendo para o camarada que está patrocinando, o que ele interessa? Ele olha para a plateia está lotada, ele tira a foto, ele sai bem na foto. Mesmo que ninguém ali esteja de fato acompanhando a plateia. E a gente ganhou o último convite do Gramado Summit. Não, mas isso acontece, Ali, em qualquer feira. Sim. Né? Agora vem cá, se você colocasse uma restrição, não, aqui você só pode entrar aqui quem foi pré-inscrito na palestra para assistir, porque tem gente que está interessada. Por quê? O que pode acontecer? Uma pessoa que de fato estivesse interessada em assistir aquela palestra daquele palestrante, podia se ver sem conseguir entrar, sem conseguir sentar. Por quê? Porque tem um monte de assento ali de gente comendo pipoca. Mas o que isso tem que ver com rede social, mano? Da falta de senso comum que nós todos estamos tendo para a utilização dos espaços públicos. E rede social é mais um espaço público. Então, o que acontece no palco de palestra do grande evento? O que acontece no café que o cara lá fica ocupando a mesa
para benefício próprio. E o que acontece na rede social são sintomas dessa mesma causa. A gente está perdendo o traquejo, a gente está perdendo um senso comum de como a gente tem que se postar, se relacionar, interagir com os isso? Vamos agora cruzar para a inteligência emocional, finalmente botando um pouco de valor para os nossos queridos ouvintes e não só se lamentando aqui. Por que isso acontece? Porque na rede social você não tem a contrapartida. No máximo, a contrapartida é aquele jogo, aquele mise-en-scène de cordialidades. Ai, parabéns. Ai, muito obrigada, né? Ah, você estava maravilhosa. Ah, beijinhos e beijinhos, né? Então, tu tem no máximo... Todo mundo vai lá e puxa o saco do chefe, todo mundo vai lá... Não necessariamente. Porque se fosse assim, os chefes estariam com milhares de curtidas. As pessoas não fazem isso ainda. Ainda tu percebe que o tamanho do chefe pro tamanho das curtidas... Não é todo chefe que é querido. Não mesmo. A pessoa, você tem uma licença. Não é todo professor que é querido também. Não mesmo. Olha, agora tu vai deixar alguns chefes em crise, né? Porque se eles fizerem a conta ali, eles vão ver... Número de funcionários, número de coisa. Opa, tem algo de podre no reino da Dinamarca. Mano. Não dá ideia. Alguém de RH tá dizendo, olha a barbaridade que o Marcelo disse. Porque daí agora os caras vão começar a medir valor por curtida e nós estamos lascados. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, a rede social, ela não te permite esse feedback facial, interacional, aquela sensação de não agradou, como é que eu vou fazer agora? Né? Então, assim, a gente na interação presencial e síncrona, ou seja, eu tô te vendo, tu tá me vendo, e a gente tá interagindo e a gente tá na frente um do outro. Não vale tu tá numa câmera, inclusive virada pra direita, porque às vezes as câmeras estão fora do esquadro do olho, né? E não vale esse síncrono, porque esse síncrono, por mais que eu consiga melhorar, dá pra melhorar, ele ainda não é a mesma qualidade da interação síncrona presencial. Então, eu tô no meu síncrono presencial, eu tô tendo feedbacks. Eu tô percebendo que eu comecei a falar, a pessoa desviou o olhar. Eu tô percebendo que tem uma pessoa que tá falando há 200 minutos lá e que o resto já não tá mais ali também, que nem eu. Eu tô considerando outras pessoas no mesmo tempo. E na rede social não é assim. A gente tá o tempo inteiro jogando uma bolinha numa parede, que nem jogar paddle. Tu joga a bolinha e espera que a bolinha venha de volta. E é um paredão. Perfeito, Ali. Tu pegou assim uma das questões dessa falta desse senso comum. Esse senso comum, o que eu devo ou não devo fazer, é uma regulação social. Isso. Tá? Ponto, essa é a palavra técnica. E aí o que acontece? Na rede social, você tem a curtida. Você fala assim, ok, legal. Você não tem não foi bonito o que você fez. Você pode colocar o comentário. Mas se o camarada ele fecha o comentário, você fala, não vou nem parar, não vou nem perder tempo de comentar isso. Ou então os mais entusiasmados, né, eles vão lá e fazem uma denúncia. Esse cara aqui fez uma coisa errada. O dono da conta, ele não recebe feedback. Ele pode até receber um gancho, se ele receber muita denúncia. Mas ele só tem, assim, ou pessoas que o validam ou pessoas que lhe detestam. Ele não tem, de fato, uma troca de qualidade. Feedback ali de qualidade. Não tem. E aí a pessoa fica sem regulação social. Tá. A pessoa fica sem saber como se comportar, né? Faz sentido. Mas o Arthur tá nos avisando que a gente tá chegando perto do nosso tempo. A gente tá tentando diminuir um pouco o tamanho dos episódios, gente. Porque a gente sabe que ninguém consegue ter todo esse tempo do mundo. E é muito gostoso quando a pessoa consegue assistir todo, né? Então a gente já faz tempo que a gente tenta fazer isso. Chegou em 40 minutos, começa finalizando, né, Lá? Então eu queria pegar dessas perguntas aqui, o que nós podemos abordar, Mato? Fez uma super pauta e a gente não seguiu nada, pra variar. E aí, o que tu quer pegar daqui pra gente poder bater uma bolinha aqui? Até o Arthur me sinalizar que falta 5 minutos, tá, Arthur? Me avisa. Tá, eu quero logo ali no começo, né? Essa coisa do narcisismo digital. Tu que é uma especialista em comportamento narcisista. Ai, pois é. Essa é uma das dores que eu até parei de falar. Porque com essa nossa formação no Jung, eu tô um pouco mais com as pazes com o narcisismo. Porque existe o narcisismo... não que o Jung fale de narcisismo, deixa eu me explicar. Digamos assim, existe algo saudável em integrar o ego. Eu quero pegar o gancho que eu fiz na minha palestra ontem. Tá. Que foi uma coisa que foi uma ficha que caiu ali.
de que a gente às vezes precisa do apoio da persona. Persona é essa máscara social, essa forma como a gente quer se apresentar ou se apresenta para a sociedade. Então, o que fazíamos antes, quando a gente era os professores de faculdade, que hoje a gente ser professor de faculdade parece que, sei lá, né? Todo mundo é. E é uma coisa muito estranha. Eu até ouvi de uma das nossas instituições, não vou botar um nome aqui para não expor, que nem deu feliz dia do professor, disse feliz dia do educador. Para mim é parecido com dizer que eu não tô dando aula, eu tô gerando conteúdo. Que cansaço disso. O nome é aula e o nome é professor. Muito pouca coisa em relação aos professores. Que taco. Eu não sou geradora de conteúdo, né? Eu sou professora, dá licença. Tá, desculpa, voltei pra minha raiva, né? Mas enfim. Então eu tava lá na palestra e aí eu falei dessa persona que a gente precisa dela muitas vezes. Que no meu caso, eu quando vou para grupos de mulheres, a palestra era sobre liderança feminina, era um painel com outras fenomenais mulheres fantásticas de mercado que estavam lá. E a Kelly Matos, que é uma gigante como jornalista, que mulher fantasticamente inteligente, mano. Ela pegava o que a gente dizia e fazia o gancho para outra. Foi a melhor mediadora que eu já vi de painel, foi essa jornalista maravilhosa que é a Kelly Matos. Desculpa se apareceu aqui, tá, Kelly? Não combinei contigo dizer isso. Mas enfim, o meu podcast é pequenininho, não vai fazer nenhuma diferença na tua vida. Tá, daí a gente tava lá, né, enfim, fez a conversa e eu falei da persona e que pra mim a persona é o cílios postiço. Porque ali eu me visto de mulher poderosa, os cílios me dão uma sensação de que, sei lá, eu tô melhor, que é uma coisa tão idiota que ninguém enxerga aqueles cílios postiços, só a gente sabe, né? Mas quando eu tiro os cílios postiços, quando termino o evento, eu vou lá e tiro. E ali eu volto e me lembro quem eu sou. Que eu sou mulher do Marcelo, mãe da Luísa, mãe de 6 gatos. E que a minha vida tá me esperando logo em seguida. Então a minha essência, ela é a primeira, não é a segunda. Eu sou a pessoa depois do palco e não no palco. E o que está acontecendo, trazendo para essa pergunta, é que as pessoas estão se confundindo com a persona. Elas ficam sendo aquele personagem de manhã, de tarde e de noite. E elas ficam tentando validar o tempo inteiro quanto o personagem dela está na contação de personagens gerais. E isso tá ficando tão sério, que eu tava ouvindo hoje da minha prof de Pilates. E ela é outra dessas que vamos para as montanhas. Fuja para as montanhas quando a humanidade chegar nesse ponto. Diz que vai ter uma nova rede social que ela é todinha de IAS com IAS. Oh, meu Deus. E que essa rede parece que vai se chamar Sora. Ainda parece que é professora, né? Vai se chamar Sora. Diz que já tá nos Estados Unidos. Então tu diz assim, tu tem um avatarzinho, pelo que eu entendi, tá? Não sei se é isso mesmo, tá, gente? Que isso eu ouvi de ouvir. E você diz, eu tô numa praia e eu tô com, sei lá, tô aprendendo a surfar. E a IA vai criar tudo pra ti. Então, se tu já tava tentando viver no castelinho com filtros e tentando montar uma vida editada... Vai ser uma Second Life com apoio da IA. Isso. Caramba, isso pra mim é Black Mirror. Isso daí é o fim. Virou entretenimento mesmo, virou um jogo. Tá, mas aí, ok se as pessoas entenderem isso, mas as pessoas estão confundindo realidade e fantasia. E a realidade, ela pode ser dura, difícil, desafiadora, a gente tem conta para pagar, tem boleto, a gente demora para ascender na carreira, é verdade. Mas ela também te dá satisfação de verdade e não de mentirinha. Então, se a gente consegue evitar a raiva nas redes sociais, ou, digamos assim, encapsular a raiva num comentário virtuoso, ou num deboche, e fazer isso com as outras emoções, se a gente embrulha elas lá e a gente consegue viver melhor lá, a verdade é que também a alegria das redes sociais, ela é muito fugaz. Então, ela é o tempo de uma curtida. Como é que fica a autenticidade ali na hierarquia das necessidades do Maslow? Porque isso é pegar a autenticidade e dar um... O Maslow não dizia que a autenticidade era uma necessidade, mano. Olha lá. O Maslow falava, vamos lá, a regra do Maslow. Fisiológica na base, sim. Ok? A gente tem que pagar nossos boletos, segurança segunda, tá? Então, depois que eu dormi, depois que eu comi, depois que eu tomei água, eu quero pagar meus boletos, segurança. Depois, eu quero pertencimento. Tá. O terceiro degrau era social. Tá, mas e aí, avança? O próximo era autoestima.
E o Só último? o último, que era de uma autorrealização. Não é bem autenticidade. Uma autorrealização. Se eu sou o cara que é o chefe dos influencers, já tá de bom tamanho para muitas Se pessoas. eu sou o cara que é Se eu a IA pareço Master, né? O fake o Master. fake master E eu com me realizo com 300 isso, pronto. seguidores batendo palminha. Ah, Mas o que que é triste. pior é que vai ter um monte de robozinho batendo palminha. Como já é. Só que agora as pessoas vão assumir. Então é muito bizarro. Eu sei que a gente também é de uma outra geração. Não sei se quem nos escuta, se a gente tinha algum dos novos. Tá, vamos parar de ouvir esses velhos, né? Mas o que eu quero dizer, Ma, é que eu acredito, e eu acredito com conhecimento técnico, que o bem-estar não apenas vai ser um desejo, algo que se venda, mas vai ser sinal de riqueza. Então, se antes a gente invejava, o que era motivo de inveja? Primeiro foi, na nossa geração, a pessoa com 200 diplomas, tanto que a gente inventou de fazer isso daí. A tripe dos diplomas e das formações, lato e estricto senso. Jamais curso de um final de semana que as pessoas consideram como formação. Vamos fazer diferença no negócio. Então, de fato, tinha hora e entrega para poder ter esse tal de formação. Então, isso foi uma das unidades de desejo. Entendo que está em queda. Aí depois veio a inveja em cima da posição hierárquica, o poder, o fato de mandar em almas. Ninguém mais, olha, tá em baixa ser líder. As pessoas não querem mais toda a responsabilidade da entrega da liderança. Aliás, foi também o tema do painel. Agora a gente está numa fase em que o desejo, a inveja, vem nessa tal dessa influência, desse sucesso, dessa curtida, dessa coisa de pessoas estarem te acompanhando. E eu te digo que eu pulei essa fase, porque me dá uma canseira esse negócio, mas eu acho que logo, logo, motivo de inveja vai ser saúde mental, mano. Vai ser, de fato, a pessoa que consegue ter um tempo livre longe das câmeras, longe das redes e que se sente bem com a vida e com o corpo que habita. Eu estava lembrando das aulas de literatura, Ali. Tu lembra daquela época? Tentei buscar aqui, mas não consegui. Não sei se era parnasianismo, mas lembra do Fugger Urben, né? Do Carpe Diem. O que é o Fugger Urben? Isso eu não lembro. Fugir da cidade. Fugir da cidade, né? Que a vida da cidade era agitada demais, porque quando as cidades, né, ascenderam, as metrópoles, isso não é agora, isso é séculos atrás, né? Parece que é a segunda vez que tem esse movimento, vai ter uma terceira agora. Vamos para a cidade, porque a cidade, né, é cheia de oportunidades, é onde acontece a vida, etc. Só que o cara chega na cidade, né? Quando ele chega em Sampa, né, e ele se depara com a dura a frieza das esquinas, etc, etc, é lá igual a música do Caetano. A cidade não é tudo isso, né? E a pessoa ela acaba vivendo uma vida de labuto, uma vida que é uma subvida. E teve na literatura esses movimentos de, olha, para com isso, vamos aproveitar o dia, vamos sair da cidade, vamos de volta para o campo, né? Então era uma série de máximas, né, que dominavam toda a produção cultural de épocas. E daí, desculpa cortar teu raciocínio. Para quem tá me ouvindo dizendo que, sei lá, Ali, tu esqueceu de que as pessoas desejam dinheiro. Gente, o que eu quis dizer é que todos esses caminhos foi como a gente achou que a gente ia ganhar dinheiro. Então, primeiro a gente achou que a gente ia ganhar dinheiro pelo diferencial de conhecimento, depois pela capacidade de gerar resultados para negócios na liderança, e agora pela capacidade de influenciar massas e estar presente nas massas. Só que tá caindo esse modelo de influencer, né, Má? Sim. E os Fugger Urben, agora chegando no teu momento. Fugger, né, rede social, né? Fugger, essa coisa louca. Né? Porque não está valendo a pena. Está custando muito caro em paz e espírito, em rede social, em qualidade de sono, etc, etc. E se você está ganhando alguma coisa, você está gastando um monte aqui, né, com... Então eu acho que a gente está encerrando esse arena, gente. Vamos ver, eu vou encerrar meus argumentos aqui. Aí tu pode trazer os teus argumentos finais aí. Eu acho que eu tô chegando à conclusão que tá me fazendo muito bem postar cada vez menos
Antes eu contava todas as pautas que eu deixei de botar. Eu já parei de contar, de tantas que foram. Sim, a gente mantém uma presença digital no sentido de institucional, de as pessoas saberem como nos encontrar, mas a gente não pode mais vincular o nosso valor, a história da prova de valor, por aquela presença ali. E é claro que eu estou falando muito mais com pessoas como nós, que são que oferecem serviços de desenvolvimento, de educação. Essas pessoas são as que estão sofrendo. E também aqueles profissionais, como eu comentei no meio do episódio, que estão em transição de carreira e que não sabem se não é por aí que eles têm que ir. Então, eu acho que na dúvida não ultrapasse e que, ok, você ter alguma presença, mas que as grandes saídas da tua vida tu vai achar nos cafés, tu vai achar nos teus colegas de faculdade, tu vai achar nas pessoas que são do tua rede de WhatsApp, por exemplo, até ali pode ser que tu encontre coisas legais, mas tu não vai achar na grande avenida das gritarias de quem tem mais, de quem é mais, de quem, sabe? Ali só existe esse jogo de espelhos e que tá confundindo pra caramba. Tipo aqueles espelhos de labirinto de parque de diversão, que daqui a pouco tu te vê muito menor do que tu é ou muito maior do que tu é. Existe muita distorção nesse efeito das redes sociais. Isso aí. O que eu prevejo é que, como ninguém vai regular as redes sociais, não, eu não falo regulação, censura, esse Não, papo não da é regulação, isso. esse bom uso, né, o protocolo do bom uso, do cara que fica lá ocupando a mesa do café sem consumir. Como ninguém vai doutrinar ou ninguém vai orientar, né, os usuários, as redes vão... Ascensão e queda, né, das redes sociais. Será que a gente está assistindo a queda das redes, Má? Com certeza. Dessa forma? Por que a gente não assistiria a queda das redes, né? Vamos lá. Quantas formas, quantos meios de comunicação você que é do jornalismo, você já viu ascender, né? E você já viu Mas cair? sabe que isso parece meio que um novo iPhone. Desde o iPhone 8, sei lá, não sei, tô chutando um número, tá, gente? Mas faz muitos anos que o iPhone é igual. Ele troca a câmera de lugar e tá tudo igual. Não, mas o iPhone parece que é uma ferramenta, é um meio, igual a televisão, né? Não, por que eu fiz a analogia você do assiste iPhone? no iPhone? Por que eu fiz a analogia do iPhone? Porque faz tempo que a gente não tem uma disruptura tecnológica de inovação do ponto de vista de rede social. Então muda um pouco o formato, muda um pouco o algoritmo, mas as pessoas ainda se vinculam a ela nas suas horas de folga. E isso tem a ver com o próprio celular. Por isso que eu trouxe o iPhone para cá. Porque as pessoas terminam um trabalho, ao invés de elas irem conversar no café da esquina, elas vão relaxar olhando as redes sociais. Pois é, Ali, mas olha só. Eu já fui assinante de jornal impresso várias vezes, né, ao longo da minha vida. Assim como a gente via jornal, assim como você pegava a rede social, a gente comprava o jornal, a gente via o jornal de manhã, a gente levava o jornal para o serviço, na hora do intervalo você ficava lendo o jornal, e você ainda levava o jornal para casa e dava uma última lida naquelas coisas que você não lia. Eu já assinei jornal impresso. Jornal impresso era o entretenimento. Eu acho que vai voltar. Quando tinha lá em São Paulo, né, que era onde eu morava, a grande competição entre a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo era qual foi a tiragem desses jornais no final de semana. A Folha imprimiu 1.200.000, o Estado 1.300.000. Acabou o jornal? Não acabou. Mas acabou a banca de jornal, acabou a super tiragem do jornal impresso. Ainda tem gente que lê jornal. E acabou os 55 títulos de revistas especializadas que tinha lá. As bancas de jornais acabaram, as bancas de revistas acabaram. Acabaram as revistas, não, mas tem ali uma cauda bem fininha. Isso. E a mesma coisa que vai acontecer com as redes sociais. Elas vão sumir, elas vão acabar? Não, mas vai ficar assim uma cauda tão fininha, e a gente vai para o próximo meio, que eu não sei como é que é. O que é legal é que sempre um meio foi melhor do que o outro.
Tá, Então, então eu aguardo aqui- com ansiedade qual vai ser o substituto das redes sociais. E eu espero que seja alguma roda de chimarrão, que nem era lá na minha infância do Alegrete. Então tá, gente, eu acho que era isso. Eu não sei o que você achou desse nosso papo maluco. Comenta se você gostou, se te trouxe ideias, insights. Se a gente esqueceu de alguma coisa, muito obrigada pela tua audiência e até o próximo Arena E. Até!